aqui é a Josiane, do canal Gusto Leve, e hoje nós vamos falar sobre fome e vontade. Qual que é a diferença entre essas duas? Primeiro, fome, ela é caracterizada quando a gente necessita de energia, né? E aí o nosso corpo nos impulsiona a procurar algum alimento, mas não é nenhum alimento específico. Se tiver disponível, por exemplo, um frango, um ovo, uma cenoura, uma carambola, coisas desse tipo, você vai comer, né? Não é uma coisa para suprir a sua energia. E não tem um nome específico do alimento que você está procurando. É só quando até as pessoas brincam, né? Quando se está escolhendo muito é porque não é fome. E isso tem um certo fundamento. Porque quando a gente tem uma vontade mais específica, a gente diz que isso é vontade. Então, a vontade ela se caracteriza, né, por esse alimento específico, mas tem uns subtipos de vontade. Então, a gente tem a vontadezinha, que é quando a gente chama de fome social. Então, assim, você foi numa festa, ou foi ao cinema, ou em algum outro lugar, e apareceu aquele alimento na sua frente, ou você sentiu o cheiro daquele alimento e de repente despertou a sua vontade. Mas você não estava pensando nele antes. Você só surgiu à vontade porque ele se mostrou presente ali para você. E aí você escolhe comer ou não aquele alimento. Então, por exemplo, vontade de comer pipoca do cinema, né? Geralmente surge quando a gente está no cinema. É o lugar, praticamente o lugar que determina que você vai comer ou não aquele alimento, né? Porque tem as características. Tem a vontade, que geralmente tem algum contexto emocional, alguma memória, mas é uma coisa mais calma, digamos assim. Então, eu quero comer a macarronada da minha mãe, eu quero comer o bolo de milho da minha avó. E aí você se programa ou para ir na casa dessas pessoas, ou para pegar receitas com ela e preparar esse alimento, ou tem algum bolo de algum restaurante, e aí você se programa para ir nesse restaurante. Então você consegue separar um dia ou algum tempo para se dedicar a cumprir essa vontade que você está sentindo. Mas isso não te causa nenhuma angústia, nenhum estresse, é só uma vontade pontual e que você sabe que em breve você vai realizar. Agora a gente tem a vontade zona, né? Que é quando surge por aquela vontade do alimento gostoso, que todo mundo já passou em alguma época. Então a gente tem aquela vontade e geralmente ela está atrelada a alguma emoção difícil. Então eu tive um dia estressante e aí eu preciso compensar o meu dia estressante comendo algum alimento que amenize essas emoções, que me dê prazer de alguma forma. E aí pode acontecer exageros, né? Então a pessoa ela não consegue se preparar, diferente da vontade, ela não consegue se preparar para comer esse alimento. Ela quer no aqui e no agora. Então eu quero esse alimento gostoso, mas ela nem sabe dizer o nome desse alimento, se é um bolo, se é um chocolate, se é alface. Ela só quer o alimento gostoso. E o que a gente sabe é que esse alimento gostoso geralmente ele é rico em açúcar e gordura, ou um dos dois, né? E aí geralmente é aquela cena clássica que a gente vê das pessoas comendo o pote inteiro de sorvete, comendo a barra toda de chocolate e chorando ao mesmo tempo, e sempre triste, alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso não cumpre, né, o papel da comida, que é em algum momento nos fornecer prazer e também nos fornecer energia e os nutrientes, né? A pessoa está comendo exclusivamente pela emoção. Mas aí está um problema, porque a gente até fala na nutrição que a emoção assumida não vira comida. Ou seja, quando a gente reconhece que nós não estamos bem, que a gente precisa de ajuda, a comer é um dos caminhos, mas a gente sabe que tem um leque de possibilidades que a gente pode lidar para melhorar esse aspecto que a gente não está gostando, né? Então, quando surgir, né, essa vontade zona, é importante que você pare, né? Não reaja já ao impulso de comer logo de cara, porque a vontade é realmente avassaladora. Você compra meio, tipo, sem critério, você só vai lá e pega e come, e depois que você dá conta, fala, nossa, eu comi tudo isso.
Então é importante que você consiga parar, né, sem reagir logo de cara. E se perguntar o que você tá sentindo, o que aconteceu naquele dia ou nos últimos dias que você tá com esse sentimento, né? E além de comer, o que você pode fazer? Quais são as coisas que você gosta de fazer quando você tá triste, quando você tá estressado ou tá com raiva? Você precisa ter um leque de opções, né? Tem várias, tem assistir filme, assistir série, se distrair de modo geral, ou conversar com alguém, lidar diretamente com o problema, ou, né, conversar com um terapeuta, com um psicólogo, e que aí você pode pensar diretamente sobre o problema e numa resolução para ele. Ou você pode escrever ou não fazer nada, né, que também é uma possibilidade de esperar aquela emoção passar e falar assim, olha, é só um momento, né? Nem tudo que a gente está vivendo é permanente. Então a gente não precisa entrar na onda da emoção e se aventurar comendo horrores de comida, tá bom? Então resumindo, fome, ela tá muito ligada à nossa fisiologia, então que o nosso corpo precisa de energia em termos de para fazer atividade, para fazer tudo que ele precisa. E aí a gente não tem um critério para essa fome. O alimento que aparecer nesse momento, a gente vai comer, porque é para nos dar energia e ponto. Agora a vontade, ela já tem um contexto mais social e mais emocional. A vontadezinha é o mais social, porque ela surge de acordo com o que a gente está vivendo ali naquele momento. Então, tô no Natal e aí me deu vontade de comer peru, por exemplo. Então, isso já é uma vontade condicionada por conta da festividade ou do local que você tá. Já a vontade, ela tem um contexto mais de memória alimentar, de sentimentos com amigos ou família, e você consegue esperar e se planejar para comer aquele alimento. Já a vontade zona é um contexto emocional de angústia, de tristeza, de raiva, de estresse, e você quer amenizar aquela emoção ao máximo com a comida, né? Ter algum prazer com a comida. E aquilo trazer alguma repercussão para a sua vida, né, de maneira positiva. Mas nem sempre isso acontece porque não é papel da comida, né, a resolver os nossos problemas, né? Ela dá um prazer momentâneo, mas o prazer continua existindo. E aí a ideia é que você pare, reflita e monte um leque de opções que, além da comida, possa te ajudar a lidar com essas emoções difíceis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem também, se vocês já têm ações que vocês fazem quando vocês estão nessas emoções difíceis, o que vocês conseguem fazer para lidar com isso, além da comida, tá? E antes que eu me esqueça, me siga nas redes sociais. Eu tenho Facebook, que é Gosto Leve, por Josiane Bessa, nutricionista. E o Instagram, que é Nutri Josibessa, tá bom? E não esqueça de dar like no vídeo. Beijos e até mais!